Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 13, e o versículo de número 35. Está escrito assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Estas foram palavras de Jesus, trazendo a convicção aos seus discípulos que a única maneira de eles serem conhecidos como discípulos do Senhor Jesus era, na verdade, em função do amor que eles demonstrassem um para com o outro. E Jesus, então, repetiu o mandamento de Deus, já desde o Antigo Testamento, e aqui, mais uma vez, Jesus vem retratar este mandamento. Ele diz o seguinte, no versículo 34, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Jesus coloca aqui, diante dos seus discípulos, o seu exemplo. E a palavra de Deus diz que Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. O amor de Jesus não era movido segundo as circunstâncias, mas o amor de Jesus partia de um coração que realmente demonstrava este amor na sua inteireza, o amor de Deus, o amor divino, o amor ágape para com as pessoas. Aqui, no capítulo 13, o versículo 1, a última parte do versículo diz: Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, em todo o tempo, Jesus esteve demonstrando o seu amor para com os seus discípulos. E agora, quando ele orienta-os para que não se esqueçam do mandamento do amor, ou seja, da caridade, o amor ágape é o amor divino, é o amor desinteressado, não é um amor filial, não é um amor estorgue, não é um amor sensual, não é um amor interesseiro, é o amor de Deus, é o amor divino. Então ele diz o seguinte, que os seus discípulos seriam conhecidos por esse mundo afora unicamente através da vivência no amor de Cristo, o amor de Deus. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito manifestou esse poder maravilhoso do amor de Deus, implantando no nosso coração. É exatamente com este amor de Deus que entronizou no nosso interior, que nós agora devemos amar uns aos outros. Porque, amando-nos uns aos outros, isto será uma marca significativa dos discípulos de Jesus. Porque, fora desta comunhão, da experiência desse amor divino, não existe nem outro lugar que tenha essa marca consigo. Mas o que Jesus disse é que os seus discípulos só seriam conhecidos se realmente eles amassem uns aos outros. Um amor recíproco, um amor verdadeiro, um amor mútuo. Uns amando os outros, uns aos outros. E ele diz que é um novo mandamento, que como ele fez, como ele nos amou, que nós também, aprendendo com Jesus, possamos demonstrar este amor para com uns para com os outros, e isto será a marca de que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Quando nós vamos observar na primeira epístola, onde João aprofunda mais este assunto com relação ao amor com que devemos amar uns aos outros, nós vamos encontrar alguns versículos aqui que vai nos aclarar o entendimento
neste ponto. Por exemplo, nós observamos aqui no capítulo de número 2 e o versículo 7 da primeira epístola, está escrito assim: Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. E qual é a palavra que desde o princípio ouvistes? Que devemos amar uns aos outros. Então, quem ama ao seu irmão está cumprindo o mandamento deixado por Jesus e está dando uma prova viva de que, na verdade, é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. E aqui no capítulo 3, quando encontramos aqui os versículos que vamos seguindo, e diz que conhecemos a caridade nisso, quer dizer, o amor de Deus, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, o amor leva-nos à entrega por sacrifício para o bem dos nossos irmãos. Então, este amor deve estar entronizado no nosso coração. Então, o que diz a palavra é que nós que somos de Deus, vivemos na prática do amor. Capítulo 4 da primeira epístola de João, versículo 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a demonstração do amor vai nos identificar como discípulos de Jesus, como aqueles que nasceram de Deus, aqueles que conhecem a Deus e aqueles que desfrutam do amor de Deus. Então veja, a relação ela é muito profunda neste sentido. E aqui no capítulo 4, o versículo 20, está escrito: Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então não tem esse negócio de querer amar a Deus sem amar aos irmãos. O amor para com Deus, ele vai se revelar verdadeiro quando demonstrarmos o amor para com os irmãos. E quando demonstrarmos o amor para com os irmãos, vivendo na prática este amor, estabelece ali uma marca de que somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus, seguidores do Senhor Jesus. Então, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então, e a palavra de Deus nos afirma que é para não amar somente de palavra, mas amar também através das obras. Ou seja, à medida em que nós vamos vivendo na comunhão com o Senhor Jesus, observando o seu mandamento e seguindo o seu exemplo, que amou os seus discípulos e amou-os até o fim, e nós estamos encarregados de amar uns aos outros, quando nós atentamos para isso e obedecemos esta condição, e fica bem viva a marca do discipulado, que nós, na verdade, somos discípulos, seguidores, aprendizes com o Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão Senoval Alexandre. E aqui no capítulo 4, o versículo 7, que lemos aqui, porque Deus, ele é caridade. A caridade de Deus manifestou-se para conosco quando Deus, como prova do seu amor, entregou o seu Filho unigênito. Então Deus não é aquele que tem amor, Deus é amor. Deus, na essência, é amor. Agora, ele coloca este amor em nosso coração. A prova do amor de Deus foi firme e segura, porque diz as Escrituras, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a expressão primeira do amor de Deus na nossa vida foi o próprio Deus que nos amou.
e em sendo amado por Deus e tendo sido derramado o amor de Deus no nosso coração, nós agora passamos a viver em amor e a amar uns aos outros, que é o novo mandamento que Jesus disse que colocaria diante dos seus discípulos, conforme eu li aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se não houver amor entre uns aos outros, isso está revelando que nós não somos discípulos de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele caminha debaixo da misericórdia, da graça de Deus, vivendo, amando a Deus, amando aos irmãos e demonstrando este amor genuíno, puro e verdadeiro. Portanto, foi o que Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, porque ele deu o mandamento. Ele não disse, deixou a gente no escuro, não. Ele deu o mandamento, ele deu o exemplo na sua própria vida, e depois ele encarregou a cada um de nós de praticarmos aquilo que ele em vida demonstrou diante dos seus discípulos, diante das pessoas que estavam ali à sua volta. E, portanto, é um mandamento que eu e você, nós precisamos atentar bem para este mandamento que o Senhor Jesus deixou, porque ele é a marca registrada dos discípulos de Jesus. Um discípulo, uma pessoa que não ama, que não demonstra amor, na verdade, ele está dizendo que ele não é discípulo de Jesus. Por quê? Porque o discípulo de Jesus, ele é marcado por uma vida de amor. O amor de Deus que foi derramado no seu coração é o amor com o qual ele ama uns aos outros. E torno a dizer, não é um amor interesseiro, não é um amor em busca de alguma coisa que a pessoa quer. Não. É amar por ter sido amado por Deus e por ter Deus derramado o amor dele no nosso coração e nos encarregar com este mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus demonstrou em vida o seu amor para com os discípulos, para com cada um de nós. E agora ele disse, como eu fiz, como eu amei, vocês também façam da mesma maneira. Amem uns aos outros. É o que ele disse aqui. Se vos amardes uns aos outros. Porque quem ama um ao outro, ele está revelando que ele conhece a Deus, que ele é nascido de Deus, que ele está servindo a Deus e que ele está vivendo a realidade do amor de Deus na sua vida e está expressando este amor uns para com os outros. Deus abençoe, irmã Doraci. Então aqui está. Nós somos de Deus. Portanto, quem é de Deus vive em função do amor. No capítulo 3, versículo 1 diz, vede com grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, em função do amor de Deus. Então, tudo de Deus para a nossa vida gira em função do amor. O amor de Deus declarado, demonstrado, confirmado. Quando ele entregou seu filho, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus, quando nos envolve e nós entendemos que devemos viver à luz do amor de Deus, nós vamos passar também a amar as pessoas como Deus nos ama, como somos amados. E isso nós encontramos aqui na palavra de Deus. Então, para conhecer quem é discípulo de Jesus, é fácil. É só ver e saber se ele pratica o amor que Jesus ordenou aqui. Se ele reconhece-se nascido de Deus, conhece a Deus, ama a Deus, se ele ama aos seus irmãos e demonstra este amor. É o que o Senhor deixou registrado aqui. A única maneira de saber se somos
discípulos de Jesus é se nós amamos uns aos outros. Então, quando este amor está em atividade no nosso meio, na nossa reunião de grupo ou de comunhão, isso está evidenciando que verdadeiramente nós somos discípulos de Jesus. Agora, quando no ajuntamento do povo está reinando a discórdia, a desconfiança, o rancor, a amargura, a acusação, as pelejas, as contendas, as guerras, então isso está provando que nós não somos discípulos de Jesus, porque discípulos de Jesus não é contendeiro, não é aquele que fica fazendo rivalidade, que fica perturbando a paz das pessoas. Não! O discípulo de Jesus, ele vive e demonstra o amor. E quando há este amor de Deus demonstrado, então nós observamos aqui que Deus está presente. Então a paz, a alegria, a concórdia, a união, a gratidão, a reconhecimento. Por quê? Todos estamos vivendo o verdadeiro amor de Deus que foi derramado sobre a nossa vida, e é com este amor que nós estamos, então, amando uns aos outros. E, mais uma vez, a única maneira de sermos identificados como discípulos de Jesus é através do amor que nós devotarmos e demonstrarmos na prática de uns para com os outros. Mais uma vez, trazendo a lembrança. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então aqui está, para a nossa reflexão, nós estamos amando como Jesus nos amou? O amor de Deus está tendo livre curso na nossa vida? Ou o amor de Deus está sendo bloqueado e outros tipos de sentimentos e princípios estão dominando a nossa vida e estão nos separando uns dos outros? Porque o amor une, o amor integra, o amor solidifica, o amor fortalece, o amor traz paz, alegria e segurança. Então aqui está, se não está acontecendo isso, revela-se que nós não estamos vivendo e nem praticando o amor com o qual nós somos encarregados por Jesus de amar uns aos outros. Mas se estamos amando, a presença de Deus está presente e os benefícios deste amor, desta união espiritual, são visíveis diante dos nossos olhos. Então pensemos sobre isto. Se nós estamos contribuindo para que o amor seja manifestado, ou se estamos contribuindo para que o amor seja sufocado e outro tipo de sentimentos e práticas venham a tomar a frente. O conselho de Jesus, a orientação, é que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou. É a marca registrada do discípulo de Jesus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos